Oi, gente, bem-vindos. Eu sou Kátia Ferraz. Olha essas cores que eu trouxe aqui para vocês hoje. Essa videoaula vai ser bem especial. Uma bolsa com square gigante, nessas cores salmão claríssimo, esse azul bem especial, esse bege e o nosso rosé. Então eu já vou começar. Uma pessoa me pediu, me enviou uma foto me pedindo um modelo dessa bolsa. Eu vou fazer o meu padrão, um pouco diferente, mas vai remeter bem ao modelo que ela me pediu. Foi a Daniele. Não vou falar o sobrenome dela aqui para não posso expor, né, a pessoa. Então eu vou fazer essa bolsa junto com vocês. É a primeira vez que eu faço. Vocês sabem que meus vídeos são diretos, minhas aulas são bem detalhadas, mas eu já gosto de começar sem muita conversa e vamos conversando no decorrer da aula. Então, o nosso anel mágico aqui, nós vamos fazer um ponto alto. E como vocês sabem, eu não gosto de subir 3 correntinhas, porque muda o desenho do nosso crochê. Então, essa técnica que eu uso aqui, o primeiro ponto alto em início de carreira, seja redondo ou quadrado. No quadrado uso uma forma diferente também, tem várias formas de fazer. Aqui no redondo eu uso assim, você faz um ponto baixo, gira sua agulha, olha só, daqui gira para sua direita, de trás para frente, assim, e fecha. Gente, tá muito difícil eu conseguir gravar para vocês, porque tem muitas obras acontecendo no meu condomínio. Aí eu peço desculpas, mas eu tô bem perto do meu fone aqui falando. E eu acredito que vocês vão estar ouvindo e eu não vou parar essa aula. Então, olha só, da forma que eu ensinei, eu já fiz aqui o segundo ponto alto. E olha como fica esse truquezinho. Fica bem igual, né? O ponto alto falso. Faça dessa maneira e você não irá se arrepender. Deste anel mágico, a primeira carreira terão 12 pontos altos, sendo cada bloquinho com 3 e um intervalo de 3 correntinhas. Então, 3 pontos altos, 3 correntinhas dentro do nosso anel. Vamos lá, vamos fazer 3 pontos altos juntos, 3 intervalos de correntinha com uma furadeira de fundo. Gente, desculpa. Eu tô tentando já gravar essa aula e estava esperando parar o barulho, acredite ou não. Sempre que eu vou fazer algo, gravar, começa um barulho de martelada ou furadeira. Mas vamos lá. Eu mesma edito meus vídeos, então eu ainda não sei tirar os ruídos que não seja a minha voz. 1, 2, 3, 6, 9. Mais um bloquinho pra gente fechar a primeira carreira. Assiste até o final, você não vai se arrepender. Essa bolsa linda, toda detalhada. Eu gosto de ensinar nos mínimos detalhes para ficar tão lindo o seu trabalho quanto o que eu julgo que o meu fica, tá bom? Eu gosto muito bem feito, bem detalhado. E aqui, vou cortar meu fio, porque nós já vamos fechar e iniciar com a próxima cor. Então, você sempre vem aqui desta forma. Eu gosto de fazer o fechamento assim. E traz o seu fio aqui para trás. Se fosse a última carreira, teria outro formato de fechamento, assim, mas eu fecharia por aqui. Mas agora eu vou só dar esse nozinho de segurança. O fio eu já cortei, então eu vou trabalhando, conduzindo ele por aqui, junto com a próxima carreira. E agora eu vou entrar com o meu salmão. Salmão não, rosé.
Desculpa, fiquei na dúvida agora se eu coloco mais claro ou mais escuro. Eu vou colocar o salmão mais clarinho. Que esse rosé é um salmão também, né? E aí você vai usar as cores que você quiser, tá bom? Você vai usar as cores que você quiser. Pode ser até de uma única cor. 3 cores, aqui no meu caso estou usando 4 cores. Aqui nessa segunda carreira, nós vamos fazer 6 pontos altos em cada vãozinho desses, tá bom? Com intervalos também, para fazer a quina, né, do nosso square sempre perfeitinha. Então, novamente, o ponto alto de início de carreira que eu acabei de explicar lá no início do nosso anel mágico. Então, nós vamos fazer aqui 3 pontos altos dentro do nosso vãozinho, a nossa quina, e 3 correntinhas. Ainda aqui dentro, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, vai ficar assim: 6 pontos altos dentro do vão da minha quina, do meu square, com um intervalo de 3 correntinhas. Aqui, agora nós vamos fazer um intervalo de uma correntinha e vamos repetir esse quadrante nesse próximo vão. Então, são 6 pontos altos, novamente com um intervalo de 3 correntinhas. Vamos fazer isso por toda a carreira. Então, são 4 lados, é bem tranquilo de fazer. Olha só, você fez 6 pontos altos dentro do vão aqui na do square, com um intervalo de 3 correntinhas. Fez uma correntinha de intervalo para iniciar o outro quadrante. Faz novamente aqui e aqui. Aí quando chegar no final a gente se encontra, para não ficar tão longo o vídeo. Como é uma bolsa do início ao fim detalhada, eu vou fazendo assim com vocês, para não ficar em um vídeo aí de 2 horas. Vou tentar fazer esse vídeo com menos de 1 hora, se eu conseguir, tá bom? Então, uma correntinha e repete esse quadrante em cada vão e a gente já se encontra. Chegamos aqui no final da carreira, fazer nossa correntinha, uma correntinha de intervalo. Vamos cortar o fio para arrematar e entrar com a outra cor. Então, aqui, como eu sempre faço, desta forma, vem no último ponto aqui do seu primeiro ponto alto falso e faz esse fechamento de segurança, conduzindo seu fiozinho. Depois eu vou mostrar o arremate também. Eu gosto de dar 2 nozinhos assim, conduzir por dentro e cortar. Então, ficou assim o nosso squarezinho. Olha que lindo. Vamos entrar com a terceira cor, que agora é o meu bege. Deixa eu colocar ele aqui no chão, pra gente continuar na nossa terceira carreira, que nós vamos fazer sempre os nossos gominhos aqui iguais, sempre com os 3 pontos. Vou iniciar nesta ponta aqui o nosso ponto alto falso de início de carreira, que eu já mostrei bem detalhado para você. Opa, peguei o fio menor, olha só. Então, ponto baixo, gira desta forma, fecha, faz o próximo. Eu gosto de mostrar
sempre. Olha aí como fica falsinho, mas perfeitinho o nosso ponto alto, que não são as 3 correntinhas. Como eu disse e repito, aquelas 3 correntinhas iniciais, nem todo trabalho deve ser usado ela, porque dá diferença. Se você faz crochê e sabe, conhece, você vai bater o olho na peça e vai perceber. Pelo menos eu percebo. Então, 3 mais 3 correntinhas, vai repetir como na carreira anterior, só que agora vai aumentar aqui o nosso trabalho, né? Vai crescer o nosso square. Então, 3 pontos altos aqui dentro da nossa quina do nosso square. Um intervalo de 3 correntinhas e depois mais 3 pontos altos, repetindo como na carreira anterior. Bem simples assim. Agora, um intervalo de uma correntinha e nós vamos fazer um bloquinho de 3 pontos aqui dentro deste vão, tá? No meio do nosso square aqui da segunda carreira. Então, a terceira carreira vai ter... Eu nem vou conduzir este fio, porque depois no final eu vou arrematar ele aqui junto com o outro que eu vou cortar. Da mesma cor, terminando esta carreira. Então, eu vou fazer esse lado aqui com vocês, detalhadinho. E a gente vai se encontrar lá no final como na segunda carreira. Então, 3 pontos aqui. O square, a maioria das pessoas já está acostumada a fazer, né? Tem formas diferentes também de fazer. Esse daqui é o mais usual. Então, ficou assim, ó. Aí mais um intervalo de uma correntinha para a próxima quina, que também serão os 6 pontos altos com um intervalo de 3 correntinhas. Aí você viu como tá ficando bem vazadinha. Essa bolsa vai ficar um charme com essas cores. Eu fiquei bem em dúvida, mas eu gosto bastante dessa combinação desses tons com esse azul. Então, fica delicado, né? E com os tons fortes também, sabe? Marrom, azul marinho, eu gosto bastante. Mas depois eu posso dar dicas de cores, de combinação de cores. Você me manda aqui na descrição. Você me manda aqui nos comentários, desculpa. Já passei aqui e nem expliquei, né? É o hábito de ir fazendo. Então aqui, nessa primeira carreira, 6 pontos na quina, como as outras carreiras, sendo 3 pontos altos juntos, um intervalo de 3 correntinhas, 3 pontos altos juntos, um intervalo de uma correntinha para o próximo bloquinho, que começamos a fazer 3 pontos altos, mais um intervalo de uma correntinha, e na próxima quina, repete, né? 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Gente, às vezes parece repetitivo, mas muitas pessoas que são iniciantes não sabem fazer. Então, é muito importante. Você que já sabe, tenha paciência. Vamos acompanhando. Você pode passar o vídeo um pouquinho para frente para já tá vendo o próximo passo, que seria a próxima carreira com a outra cor, tá bom? Então, você continua fazendo desta forma até chegar no final e a gente se encontra aqui. Então, nesses vãos serão 3 com intervalos de uma correntinha e nas quinas serão 6 com intervalo de 3 correntinhas. Faz daí e eu faço daqui e a gente já se vê. Então, cheguei aqui no final, cortando o nosso fio. Vamos entrar com a próxima cor, meu rosé. Um rosé mais escuro, né? Tem vários tons dele, né? Vou fechar aqui com vocês e passar para a próxima cor. Aí, como eu tava falando, só para concluir, eu perdi o raciocínio.
Em relação às cores, eu escolhi essas cores bem delicadas. Vou falando e já vou fazendo aqui a próxima carreira no meu fio rosé. Vou colocar ele aqui no chão para não me atrapalhar. E aí, continua da mesma forma. 6 pontos altos na quina com um intervalo de 3. Opa, eu fiz aquilo que eu não gosto, sem querer, distração. Mas eu não vou editar porque é muito bom vocês verem que a gente erra e desmancha e refaz, né? Mesmo quando eu perceber um erro aqui, não, aí eu vou lá e desmancho tudo. Não sei vocês, gente, mas eu gosto de fazer tudo certinho. Então, 6 pontos altos aqui, com intervalo de 3 correntinhas, e vamos seguindo e eu vou concluir rapidinho o que eu tava falando na carreira anterior, das cores que eu escolhi. E se você escolher e fica na dúvida se combina, se é bacana, pode me mandar aqui nos comentários. Kátia, eu tenho esse tom, o que você acha? E eu vou estar te respondendo, tá bom? Com o maior prazer. Até uma moça tava perguntando ali no grupo pra mim, pra quem participa, né? E eu falei que ela queria saber o que combinava com marrom. E eu falei tranquilamente azul marinho, surpreendente. Aí ela ficou assim, falou, nossa. Eu falei, é sim, pode fazer, eu tenho certeza que você vai gostar. Fica maravilhoso, azul com marrom. Depois eu até quero fazer uma bolsa dessa daqui, nesse tom que eu tô falando. Talvez 2 tons e não 4 como essa. Então, nessa carreira o que tem de diferente, ela vai ficar maior, né? Para você que é iniciante e tá me acompanhando aqui, você vai ver que na próxima carreira, então, ao invés de 2 quinas e mais um bloquinho, nós vamos ter 2 quinas e 2 bloquinhos, e assim sucessivamente. Você pode ir fazendo aí o square no tamanho que você quiser. Aí eu vou concluir essa quina aqui e vou pausar novamente para eu terminar toda a volta daqui e você termina daí. Para você vai passar rápido. Se você não estiver fazendo e estiver só assistindo, vai ser 1 segundo. Mas para mim vai demorar um pouquinho, porque eu vou terminar e voltar. Depois eu assistindo para editar fica engraçado. Por isso que eu vou falando assim com vocês. Eu dou risada e me divirto sozinha com meus vídeos. E com o meu tá bom, pode reparar que eu parei um pouco de falar, né? Porque eu assisto e fico rindo. Que eu falei em um vídeo não sei quantas vezes, tá bom? É mania mesmo, gente. O que você tá achando até aqui? Olha essa combinação de cores. Eu simplesmente amei. Do jeitinho que eu imaginava. Então, o trabalho é da mesma forma, 6 pontos altos com intervalo de 3 correntinhas em todas as quinas, e no intervalo entre um bloquinho e outro, uma correntinha. Nessa carreira vão ter 2 bloquinhos entre as quinas, tá bom? Faz aí toda a volta até chegar aqui junto comigo. Eu vou fazer daqui e você faz daí. Terminei aqui minha carreira, minha 4ª carreira. Aí eu vou cortar. Eu já fechei ali como nas anteriores e você já sabe, você está acompanhando o vídeo desde o início. E agora eu vou entrar novamente com o meu salmão. E nessa carreira, essa 5ª carreira, olha, tá ficando assim. Uma graça, né? Imagina um tapete. Eu já quero fazer. Com essas cores. Estão lindas. Eu sou apaixonada, né? Quem me segue, quem me assiste aqui já sabe que eu fico apaixonada pelos meus próprios trabalhos. Então tenho muito amor mesmo em fazer e em ensinar.
Então, nós vamos fazer um pouco diferente esta carreira. Porque essa bolsa, ela não vai ficar neste formato bem quadradinho como eu iniciei. Ela vai dar uma leve arredondada na parte de baixo. Então, nós vamos fazer desta forma. Vão continuar sendo 6 pontos altos nas quinas, porém com um intervalo apenas de uma correntinha. Então, nesta carreira, tenha atenção para você não errar e fazer no automático como nas anteriores, tá bom? Olha só. Mais um. São 6 pontos com um intervalo de uma correntinha. E aqui continua da mesma forma, o intervalo de uma correntinha e os 3 pontos altos juntos em cada vãozinho. Então, nesta carreira, todos os intervalos vão ter uma correntinha. Todos os intervalos entre cada bloquinho, seja esse bloquinho do meio, que são 3, de 3 em 3, seja o bloquinho lateral, que são 6 juntos com um intervalo de uma correntinha. Então, vou até o final desta lateral, fazendo aqui junto com vocês, como de praxe. E depois eu pauso para terminar a carreira, que agora ela tá ficando mais longa e não tem necessidade. Eu tenho certeza que você consegue, é bastante simples. Se mesmo assim você tiver dúvida por ser iniciante, volta ao vídeo, assiste quantas vezes for necessário para você fazer desta forma. Eu tenho certeza que vai ficar correto e perfeitinho, assim como deve ser o nosso crochê. Essa é a ideia das aulas, né? Um aperfeiçoamento aí dos seus pontos, das suas técnicas, para ficar com um crochê e uma peça perfeitinha, que a gente ama, e desta forma vai ajudar você a conquistar mais clientes fiéis, né? Que o cliente vai receber essa peça e vai ficar admirado com a qualidade do trabalho, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai pedir novamente, quando ele pensar no tapete, naquela bolsa, naquele cesto. Ah, eu vou pedir para ela porque foi perfeito. Então, olha só, fiz aqui uma lateral desta forma. A diferença novamente desta carreira é um intervalo de correntinha aqui nas laterais, que estavam sendo 3, então 1, só para dar uma leve arredondada nessa peça. Uma leve arredondada, tá bom? Continua daí e eu continuo daqui e a gente se encontra aqui no final. Finalizei a carreira do salmão e vamos para a nossa 6ª carreira com o azul desta vez, tá? O azul que é a mesma cor que você iniciou esse trabalho. Olha só, aqui eles vão ter tamanhos nas quinas de cima diferente do tamanho das quinas de baixo. Porém, o restante nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Então, ela é toda em ponto alto, então não vai ter mais esses vãos, né? Essa última carreira é toda fechadinha. Eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, na primeira quina de cima, vamos fazer 2 pontos altos, apenas com intervalo de 2 correntinhas. Então, fiz o meu primeiro ponto alto, 2 correntinhas, laçada e mais um ponto alto. Então, as 2 quinas de cima serão assim, que eu quero esse formatinho aqui, quadrado para emenda. Na de baixo vai ser arredondada. E no decorrer da bolsa, nós vamos fazer ponto alto sobre cada ponto da base, fechadinhos, né? Inclusive aqui
na correntinha de baixo também, um ponto alto aqui, tá? Então, um ponto alto sobre cada ponto da base. É só fazer assim, até chegar na lateral, na outra quina de baixo, que vai ser minha quina de baixo da bolsa. E eu vou mostrar pra vocês como faz, diferente da de cima. A gente já se encontra aqui. Eu cheguei aqui na minha lateral de baixo, né? Comecei aqui pela de cima, fiz daquela forma. E aqui nós vamos seguindo. Ponto alto sobre cada ponto da base. E onde seria a minha quina, nós vamos fazer apenas um ponto alto. E seguimos assim. Na outra lateral, ponto alto sobre cada ponto da base. Então, aqui embaixo ficou no formato arredondado que eu quero. E em cima com o formato quadrado que eu quero. Continua ponto sobre ponto até aqui, que também é da mesma forma desta que eu acabei de fazer. Continua com ponto sobre ponto. A gente já se vê. Cheguei aqui na minha quina de cima, tá vendo? Trabalhei um lado quadrado, um lado arredondado, o outro lado arredondado e agora mais um ladinho quadradinho. Então, eu vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. É o efeito que eu quero, viu? Assim. E continua até o final dessa carreira, ponto alto sobre cada ponto da base. Última carreira para finalizar uma lateral da nossa bolsa. Que bolsa, que combinação. Que combinação. Curiosa para saber as cores que vocês vão escolher. E já estou pensando aqui, eu na minha próxima, nesse modelo que eu quero fazer com marrom e azul, e ainda não sei as outras cores que eu vou misturar. Faz até o final e a gente já se encontra aqui, tá bom? Ponto sobre cada ponto da base. Então, cheguei aqui no meu último ponto dessa carreira. Corta o seu fio e vou finalizar com acabamento invisível, desta forma. Então, esse ponto alto falso aqui, ó, é o primeiro onde a gente vai fazer o acabamento e emendar um ponto no outro para ficar igual.
pegar uma agulha menor. Então, nós subimos aqui, ó, o ponto alto falso. Depois tem a última correntinha dele e essas duas correntinhas de intervalo. Então, é por aqui que nós vamos pegar para finalizar e ficar com o acabamento invisível. Assim. E aí, por aqui. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui a nossa quina quadradinha, com 2 pontos de intervalo. Viu? Aí aqui atrás eu gosto de dar aquele nozinho de segurança. Desta forma, vou fazer para você que tá vendo o vídeo, essa videoaula pela primeira vez. Eu faço assim o meu nozinho de segurança, aperto bem para depois arrematar. Inclusive, tem a ponta do início azul aqui, ó. Eu já dou um nozinho com as duas. O primeiro frouxo e o segundo bem apertado, para não interferir nos pontos. Se você apertar já o primeiro, você puxa o seu trabalho e interfere aqui no acabamento. Depois é só esconder. Eu vou fazer tudo isso, mas eu vou mostrar para vocês como escondo os fios. É só puxar, conduzir eles pelos pontos aqui, de preferência da mesma cor, e cortar. Não precisa ser todo. Quando ele tá longo assim, como tem um nozinho, já fica seguro. Então, já pode cortar. Depois eu vou fazer e deixar limpinho quando for emendar a bolsa e mostrar pra vocês como ficou com os arremates. E essa peça terminou assim. Aqui embaixo ela ficou arredondada e aqui em cima quadrada. Então, eu vou seguindo, fazer a minha outra lateral, a nossa aba também lateral para emendar e voltamos para finalizar. Terminado 62 pontos de correntinha. Então, como que nós vamos trabalhar nesta lateral? Da seguinte forma. Eu vou fazer pontos baixos com um intervalo de 2 correntinhas. Então, para fazer o nosso primeiro ponto baixo, obviamente, que vai ser uma correntinha, mais uma. Só que eu preciso de mais 2 de intervalo. Então, além dos seus 62, você faz mais 3, que é o primeiro ponto e o intervalo. Este aqui é o nosso primeiro ponto. E aqui está atrás a laçadinha dele, onde eu gosto de pegar. Então, nós vamos pular 2 pontos da base. Essa laçadinha é do meu primeiro ponto baixo. Aqui eu tenho os intervalos, então eu vou pular 2 pontos da base e fazer mais um ponto baixo no próximo ponto da base, que é este daqui. Como eu gosto de pegar na laçadinha de trás, é este daqui. Então, pontos baixos trabalhados nesta parte da bolsa para fazer os nossos vãozinhos. Então, nós vamos fazer ponto baixo com um intervalo de 2 correntinhas e pular 2 pontos da base. Repetindo mais uma vez, você sabe que eu gosto de trabalhar com essa técnica de pegar por trás da correntinha para o ponto ficar perfeitinho, né? Ó, já dá pra ver no início que fica igual
embaixo e em cima do trabalho. Então, dei 2 intervalos, pulo 2 pontos da base e vou fazer mais um ponto baixo aqui. Um ponto baixo, 2 correntinhas de intervalo, pulando 2 pontos da base e fazendo mais um ponto baixo. Faz 2 correntinhas de intervalo, pula 2 pontos da base e faz o próximo ponto baixo. Então, aqui, nas 62 correntinhas que você fez da nossa lateral da bolsa, você vai trabalhar desta forma. Para não estender muito o vídeo, você já sabe, eu vou fazer daqui e você faz daí. Só para não ter dúvida, mais uma vez. 2 correntinhas de intervalo, pula 2 pontos da base e faz mais um ponto baixo. Tá claro? Vai ficando assim, olha, o trabalho. Vai fazendo daí e eu faço daqui. E a gente já se encontra aqui no final. Voltei aqui no final e nosso intervalo de 2 correntinhas, né? Então, um ponto baixo, intervalo de 2 correntinhas. Eu já até cortei o ponto, estava rindo aqui que eu estava gravando, mas não estava gravando. Então, você vai pensar, deu errado, porque só sobrou 2 pontinhos aqui da base. Mas não está errado, está correto. Então, você fez o seu ponto baixo aqui, fez os 2 intervalos de correntinha, e agora nós vamos fechar o nosso ponto aqui nessa laçada do seu primeiro nozinho da correntinha, tá bom? Daquela forma. Pega ele aqui, por dentro assim, e passa lá pra trás. E dá aquele arrematezinho de segurança, o nosso nozinho de segurança. E aí ficou assim a sua peça trabalhada. E nós vamos fazer agora a segunda carreira dessa lateral com nossa outra cor, salmão. Nós vamos começar aqui por essa lateral, iniciando com 4 pontos altos. Essa carreira são pontos altos. E da mesma forma que eu faço, ponto alto falso, nós vamos fazer 4, só que com intervalos de 2 correntinhas. Nesta lateral aqui, então, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Depois eu vou arrematar as partes que estão sobrando. Não vou conduzir porque esse trabalho aberto vai ficar aparecendo. Depois eu vou arrematar. Então, essa carreira, nós vamos trabalhar com esse intervalo de 2 correntinhas. E nos vãos, nós vamos fazer 2 pontos altos. Duas correntinhas são só nas laterais. 2 correntinhas são apenas aqui nas laterais. Desculpa, eu não vou cortar, eu vou continuar com vocês. Então, recapitulando, são 4 pontos altos na lateral, com intervalo de 2 correntinhas somente na lateral. No decorrer do trabalho, é apenas uma correntinha de intervalo e 2 pontos altos em cada vão. É importante também você ver que é uma peça que eu tô fazendo pela primeira vez. E eu pensei, coloquei no papel a forma que eu gostaria. E é assim que eu tô ensinando e fazendo pela primeira vez com vocês. Então, errei ali com o intervalo, mas já corrigi. E não vou pausar e começar novamente essa parte do vídeo para cortar. É só explicar para vocês, e aí vocês veem que eu também erro. Eu ensino, mas eu também erro, e eu erro bastante. E eu desmancho e refaço para
ficar perfeito. Eu não fiz um piloto desta peça, então eu tô fazendo aqui junto com vocês. Então é plausível de erro, tá? Peço que vocês compreendam aí, faz parte. Então essa segunda carreira nós vamos trabalhar toda a volta. Opa, quase que eu peguei no vão errado. Nós vamos trabalhar toda a volta dela desta forma. Vou deixar claro aqui pra vocês mais uma vez e vou terminar daqui e você daí. Só para não estender o vídeo, como eu sempre falo, né? Então, assim, nós fizemos a base, agora nós fizemos aqui na lateral. Quando eu chegar aqui, ele vai endireitar, tá bom? Do jeito que eu quero, vai ficar assim. Então, são 4 pontos altos com intervalo de 2 correntinhas somente no início e no final aqui. Depois você vai correndo com uma correntinha de intervalo e 2 pontos altos no vão. Uma correntinha de intervalo que é em cima do ponto baixo e 2 pontos altos no vão. Vai fazendo assim, eu não vou dar a volta toda, eu vou até a outra ponta pra gente fazer junto a outra ponta e não ter erro aí pra vocês. Então, a gente já se encontra aqui na outra ponta, fazendo 2 pontos altos no vão e um intervalo de uma correntinha em cima do ponto baixo, tá bom? Eu cheguei aqui na minha outra ponta, vamos fazer juntos novamente. Então, aqui na minha lateralzinha, depois de uma correntinha de intervalo, eu vou fazer 4 pontos altos com um intervalo de 2 correntinhas, como lá na outra ponta. Então, 1, 2 de intervalo, 3, 4 pontos altos. Uma correntinha para dar continuidade na outra lateral, porque eu quero que meu trabalho fique assim. E aí você continua com 2 pontos altos. Não tem problema se emborcar, não tá errado não. Depois vai corrigir na próxima carreira. Na próxima e última carreira dessa lateral. São 3 cores que eu uso aqui. Que eu vou usar, né? Então, pode continuar correndo com o seu trabalho desta forma. Um intervalo de correntinha, 2 pontos altos, um intervalo de correntinha e 2 pontos altos no vão até o final, e a gente se encontra lá no final desta carreira. Ficou assim a lateral, a gente se encontra já. Então, cheguei aqui no final e fiz 2 pontos altos, uma correntinha de intervalo, vou fechar daquele jeitinho que vocês já sabem, com acabamento perfeito e nozinho de segurança, desta forma, e ficou assim as 2 laterais. Agora nós vamos iniciar a terceira e última carreira desta lateral da bolsa com a minha cor bege. Então, aqui ela vai ser igual, os intervalos, só vai ficar diferente na lateral, que nós vamos fazer 8 pontos altos aqui com intervalos. Então, da seguinte forma, ponto sobre ponto aqui, na lateral. Aquele meu ponto alto de início de carreira que você já conhece, um sobre o outro, um aqui, o outro aqui, um intervalo de uma correntinha e faz 2 pontos altos aqui dentro do vão, assim, e faz mais uma correntinha e mais 2 pontos altos dentro do vão, e faz mais uma correntinha e faz 2 pontos corridos aqui
ponto sobre ponto. Um aqui. E o outro na sequência aqui. Viu que eu já conduzi escondendo o meu fio inicial aí. Então, essa lateral ficou assim, com 8 pontos na lateral, em cima desses 4 pontos, sendo 2 pontos sobre pontos, um intervalo de uma correntinha, 2 pontos altos dentro do vão, com um intervalo de uma correntinha, mais 2 pontos altos dentro do vão, com intervalo de uma correntinha, e mais 2 pontos altos, ponto sobre ponto. E agora nós vamos correr na lateral com um intervalo de uma correntinha e laçada para fazer 2 pontos altos dentro do vão. 2 pontos altos, faz uma correntinha. Em cima, então, eu vou cortar essa pontinha aqui, que eu já conduzi ela desde o início do trabalho e tá segura. Então, vai ser uma correntinha em cima dos 2 pontos altos da base, laçando e fazendo 2 pontos altos dentro dentro do vão, como na carreira anterior. Então, a diferença entre elas é a lateral que aumenta os pontos aqui, né? Vai ficando assim. E nós vamos fazer até o final desta carreira, deste lado da carreira, né? Que é uma carreira que vai dar a volta, mas eu vou fazer até a outra ponta para fazer os 8 pontos aqui com vocês, tá? Então, corre aí com um intervalo de correntinha em cima desses 2 pontos e ponto alto no vão, 2 pontos altos no vão. Faz assim até a gente se encontrar lá na outra lateral. Cheguei aqui no final dessa lateral, então encontrei a outra ponta da minha aba lateral. Eu vou fazer aqui. Nós fizemos no último vãozinho dessa fileirinha 2 pontos altos. Aí você faz uma correntinha e lembra, só nesse canto, na ponta, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, aqui nós vamos fazer um ponto alto sobre o ponto alto, outro ponto alto sobre o ponto alto, um intervalo, e dentro do vão, que é o meinho dessa lateral, nós vamos fazer 4 pontos altos também com um intervalo de uma correntinha. Então, 2, correntinha e 2. E aí vai ficar igual a outra lateral, já vou mostrar pra vocês. Vamos fazer mais 2 pontos altos, ponto sobre ponto, somente na lateral, como eu disse. Intervalo de uma correntinha. E agora continua do outro lado no vão. Já vou mostrar pra vocês. Assim. Assim que eu quero que fique. Igual ao outro lado. Que aqui é o nosso início e depois eu vou emendar o finalzinho. Então, vamos trabalhar todo esse lado igual ao lado aqui de cima. Da mesma forma, né? Um intervalo de uma correntinha que tá em cima dos 2 pontos altos e 2 pontos altos no vão. Então, a ideia dessa minha aba aqui, lateral, é que ela fique nas laterais com a mesma quantidade dos pontos iniciais e mais as carreiras que as cores proporcionaram a mais, né?
Então comecei aqui, aí subi com o salmão e o bege, para dar aqui o número correto depois na emenda da minha bolsa, o número correto de pontos, para ficar bem certinha. Então eu calculei e deu esse desenho e ficou muito bonito. Então aqui, para não estender mais, eu vou terminar desta forma até o final. E você faz daí, a gente se encontra aqui no final para finalizar essa peça. E aí ela vai estar pronta, essa peça. Agora temos as nossas 3 partes. E eu já, inclusive, arrematei. Esse é o avesso, eu já arrematei. Mesmo que eu já mostrei pra vocês como eu faço, eu deixei um último aqui, ó, pra mostrar mais uma vez. Você emenda os fios com um nó frouxo primeiro, depois um apertado e conduz por dentro dos pontos da mesma cor, de preferência. Conduz desta forma e o excesso você pode cortar rente aqui e não vai desmanchar o seu trabalho. Aí aqui eu marquei com o barbante, você pode usar o marcador, onde nós vamos fazer a nossa emenda.
Eu não falei para vocês, esqueci de mencionar, que deu total de 64 pontos a nossa aba, desde uma marcação até a outra. E aqui também, desde esse vão de uma ponta a outra até aqui, 64 pontos. Então, para ficar o nosso trabalho perfeito, eu fiz esse desenho desta forma. E aqui, que eu já cheguei na minha lateral, queria mostrar para vocês como tá ficando linda, da forma que eu imaginei. Então, em cima, quadradinha, e depois aqui vai ter o acabamento em cima. E aqui arredondada. Por isso que é interessante fazer certinho as carreiras com os aumentos. Embaixo todos foram quadradinhos, depois chegou aqui, foi só um intervalo de correntinha, e aqui não teve intervalos e foi apenas um ponto na lateral. Então, se quando você fizer essa sexta carreira em azul e der uma emborcadinha, não se preocupe que você vai conseguir deixar plano e corrigir com esse acabamento. Olha como tá ficando. Vou ir até o final e a gente já se encontra aqui. Olha só, cheguei aqui no meu último ponto, fazendo ponto sobre pontos, né, emendando. Eu adoro essa emenda externa em ponto baixo porque ela é prática e rápida. E aqui tá o meu último ponto da aba, e aqui tá o meu último ponto da lateral da bolsa. E é muito satisfatório. Então, se você fizer aí certinho, acompanhando o vídeo passo a passo do início ao fim, você também vai conseguir esse resultado. O último ponto, e aí lembra que lá no começo eu fiz um ponto e mais um? Aqui também. O último ponto e uma correntinha, porque eu quero fazer mais um ponto aqui dentro. Mas olha só, você não vai pegar a parte da aba de trás. Então, terminado aqui, fez uma correntinha, faz mais um ponto aqui dentro, porque nós vamos trabalhar o acabamento nessa parte de cima da bolsa para finalizar. Então, ponto baixo também. Vou puxar meu fio aqui. Ponto baixo sobre ponto alto. Então, ponto sobre ponto aqui. Não esquecendo de fazer esse detalhe que eu fiz. Último ponto da emenda. Olha lá. Esse com esse é o último ponto da emenda. Subiu uma correntinha. Aí, tira a aba, você não vai prender mais ela. Fez mais um ponto baixo aqui. E agora ponto sobre ponto. Continua até o final. Ponto sobre ponto. Ponto baixo sobre ponto alto. E a gente se encontra aqui para finalizar juntos essa parte. Cheguei aqui no meu último ponto dessa parte de cima da bolsa. E aí, nós vamos fazer mais um ponto baixo no vão. Só no vão, não pega na aba de trás. E aí, nós vamos fazer o fechamento desta forma. Na alcinha, aqui, que é aquele nosso ponto correntinha que eu fiz em cima do ponto baixo. Ele ficou meio apertado, deixa eu dar uma laceada aqui nele. Puxa. E aqui ainda não vamos finalizar. Não corta, eu vou te mostrar. Vamos continuar o trabalho. Como que ficou essa frente. Olha só. Lá embaixo arredondado. E em cima quadrado. Aí continuando aqui com a nossa emenda e o nosso acabamento. Aqui nessa lateral, nós vamos trabalhar os pontos baixos até chegar aqui na emenda da nossa da nossa outra aba, né? Da outra parte da bolsa, frente e trás. Então, o que você vai fazer aqui? O seu trabalho tá assim. Aqui, olha só, na alcinha,
desse ponto, da parte de trás desse ponto da bolsa, você vai pegar e vai fazer um ponto baixo. Só que você não vai pegar só ela assim, não. Você vai pegar ela na frente e atrás, lá dentro, ó. Deu pra ver? Então, aqui nós fizemos a nosso acabamento da frente para trás, daquele jeito que eu faço. Não vai dar nozinho nem cortar, vai continuar. E vai pegar aqui e vai fazer um ponto baixo aqui, assim. Viu? Olha só como que ficou. E aí aqui nós vamos correr com ponto baixo sobre ponto alto. Então, ponto baixo sobre ponto alto. Aqui tem aquele que é o intervalo. Vamos pegar assim por dentro para ele ficar mais bonito o acabamento. Olha como eu peguei assim. Só dar uma pausa aqui com vocês e já continuo. Continuando, então, ponto baixo sobre ponto alto. Ponto baixo sobre cada ponto da base. Até aqui. Não faz ainda no ponto inicial de emenda. Nós vamos ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos aqui. E agora, muito importante, vem a emenda da outra parte da bolsa. Então, pega ela, localiza, a parte de cima é a parte quadradinha, a parte arredondada, a parte de baixo. Lado certo, lado avesso. Nós estamos trabalhando o lado certo com o lado certo, assim. Avesso com avesso, lado certo com lado certo. Como estamos trabalhando a emenda em ponto baixo, então estamos trabalhando o lado certo. Agora, muita atenção para não fazer errado. Nós não vamos continuar a emenda aqui. Nós vamos continuar o acabamento iniciando pela parte de cima, nessa parte aqui, igual essa, como nós acabamos de fazer. Ah, mas por quê? Porque o lado do ponto baixo de frente é assim e atrás é assim. Se eu fizer aqui essa emenda, ele vai ficar com o acabamento certo aqui, diferente desse. Então, nós vamos começar ao contrário, tá? Trabalhando na frente, aqui, e aí eu vou fazer toda a volta, e quando eu chegar aqui, ele vai estar do lado certo e vai ter o mesmo desenho aqui atrás, igual esse. Se ficou muito confuso, você vai entender agora que nós vamos fazer um ponto baixo aqui dentro. E só seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto dessa base. Então, essa parte que nós estamos fazendo agora é igual a essa, que é a parte de cima da bolsa. Vamos começar o trabalho ao contrário do outro para ficar com o desenho igual. Então, segue fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base. Quando chegar aqui, eu mostro para vocês. Então, cheguei aqui no meu último ponto baixo. Cheguei na minha início de emenda. Tirar meu marcador aqui. Fazer um ponto baixo aqui dentro. Um intervalo de correntinha. E no próximo ponto baixo, eu vou pegar o meu ponto de emenda da outra parte da bolsa. Então, tiro o meu marcador aqui. E o meu ponto de emenda. Trago o meu fio. Faço o meu primeiro ponto baixo. E agora, escapou. Agora é só trabalhar ponto baixo por toda a volta, como fizemos com a outra, não esquecendo de pegar nenhum ponto, porque o número que nós temos aqui
Nessa lateral e nessa são iguais, 64 pontos. Então, venha assim, desta forma, fazendo igual fizemos do outro lado, observando ponto a ponto até o final. Vai fazendo desta forma aí, e eu vou fazendo aqui, e a gente se encontra lá no final para dar o acabamento e fazer a nossa bordinha e subir a nossa alça. Gente, cheguei aqui no meu último ponto e, como eu falo, satisfatório, né? Olha isso, a contagem foi certinha. E aí eu tenho a marcação do meu último ponto da emenda. E aqui é o vão. Então, quando eu iniciei, eu já fiz um ponto baixo aqui dentro do vão. Eu preciso fazer mais um. Esse ponto baixo que eu vou fazer vai ser o último da emenda. Então, esse pegando com esse daqui. Eu já vou desamarrar aqui meu marcador. Fazer o meu ponto baixo. E agora, eu vou desamarrar aqui esse outro marcador. Fazer uma correntinha de intervalo. E eu vou cortar o meu fio. Vou puxar para dar aquele acabamento invisível que você já conhece. E ele é feito aqui, neste ponto. Neste. Desta forma. Eu vou passar ele aqui para dentro da bolsa para arrematar. E aí, o que aconteceu aqui? Porque eu faço desta forma esse acabamento. De um lado para o outro para ficar certinho, porque eu não gosto de ter tantos arremates e ficar cortando e emendando o fio, né? Por isso que eu gosto de fazer desse jeito e estou ensinando para vocês. Só que lá no início, quando eu comecei a emenda, eu deveria ter feito os 10 pontos baixos na primeira aba que eu estava emendando. Por quê? Para eu não ter que fazer o que eu vou fazer agora. Terminar esse acabamento e ter que cortar o meu fio. Aqui eu posso cortar, que você já sabe que eu dei o nó de segurança. Já passei aqui meu fio, conduzi por dentro e cortei. E aí ficou assim, faltando o acabamento deste lado, que nós começamos por aqui. Então, agora aqui, nós estamos com quase todo fechado. Preciso fazer o acabamento deste lado da aba que tá faltando. Então, você vai pegar e vai fazer 10 pontos. E para o acabamento ficar igual do outro lado, você vai começar pegando por aqui. Você tá vendo 2 pontos juntos aqui com essa correntinha de intervalo dentro do nosso biquinho aqui, né? Da nossa quina da bolsa. Atrás tem uma alcinha, você puxa um pouquinho, você vai começar por aqui, traz o seu fio, não precisa amarrar, a gente pode conduzir. Faz um ponto baixo aqui. Depois você vai fazer um ponto baixo aqui, junto com esse ponto, tá? Então, nós precisamos ter 10 pontos baixos nessa lateral igual do outro lado. 1, 2, deixa eu tirar assim para você ver com mais facilidade. 3, 4, 5, desculpa, gente, eu bati no tripé. 6, 7, 8, 9 e o último ponto aqui, como o primeiro lá, 10.
E agora, você vai vir aqui e vai localizar os dois pontos da outra quina. A parte de trás, o ponto correntinha e a laçadinha de trás dele. E traz o seu ponto pra cá. Assim, desta forma. Ao contrário, desculpa. Assim. Viu? Assim. Não perde ele aí. Deixa eu lacear ele aqui para eu mostrar para vocês como que ela ficou. E agora que a gente vai começar a trabalhar toda essa borda e a subida da alça dela. Então aqui ela ficou assim. Tá ficando desse jeito. Depois, quando eu terminar, eu abro a câmera e mostro certinho pra vocês. Mas tá ficando do jeitinho que eu esperava. Aí, voltando aqui ao nosso ponto, nós vamos fazer pontos baixos por toda a volta. Vamos lá? Olha, eu vou pegar aqui, nesse vãozinho, vou trazer o meu fio pra frente. Certifica de que ele tá bem justo para dar esse acabamento aqui da emenda, sem que a gente precise cortar. Então, ó. E aqui eu vou fazer meu primeiro ponto baixo. E o segundo, e vamos fazer 6 pontos baixos. Seis pontos baixos. E agora, nós vamos fazer correntinhas para subir a nossa alça. São 15. Eu estava contando e aí não falei para vocês. Então, 15 correntinhas. Então, aqui iniciou, fez 6 pontos baixos, 15 correntinhas. Aí nós vamos contar daqui, nós começamos da lateral, tá vendo? E aqui nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e vamos emendar nossa alça nesse. Com ponto baixíssimo assim. É uma alça curta mesmo, de mão, tá bom? Que essa é uma bolsa sacolinha de verão. Então, aqui no meio vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 10, que nós pegamos no 11º. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, continua. 6 pontos baixos. Segue, né? 6 pontos baixos desse lado para ficar igual, mas vai seguir continuando trabalhando os pontos baixos aí até chegar do outro lado. Fazemos as correntinhas para outra alça. Aqui nessa lateralzinha, olha, onde nós vamos pegar nosso ponto baixo. Aqui vai ser meio apertado. E se você precisar, eu vou usar o auxílio da agulha menor para eu trazer a minha laçada. Puxa e faz o seu ponto baixo aqui. Assim. E o próximo aqui. E segue fazendo essa lateral.
E aí chegamos na outra lateral e eu vou fazer o meu ponto aqui. Esse entrou tranquilo e vai ficando assim. E o meu próximo ponto, olha, aqui escondidinho. E segue fazendo 6 pontos baixos, contando deste 1, 2, 3, 4, 5, 6, para subir a nossa alça igual do outro lado. Vou conferir, vai ficar com 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de intervalo aqui. Depois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho. Então, aqui, quando eu fizer as 15 correntinhas que eu vou subir agora, faço o ponto baixíssimo. Sobe aí 15 correntinhas da sua outra alça. Vou precisar contar porque eu me perdi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pulou 10 pontos daqui da base. E faz aqui no próximo um ponto baixíssimo. E segue fazendo pontos baixos. Segurar o tripé aqui, que eu balanço ele, às vezes eu bato a mão. Tira esse marcador. Deixa eu conferir com a outra. Tamanhos corretos. E vamos continuando com pontos baixos. Chegamos aqui naquela lateralzinha. Vamos ver se entra agulha. Entrou, tranquilo. Pega o ponto aqui que tá escondidinho. Mais um e segue. Até eu fazer o fechamento dessa carreira e continuar para trabalhar na nossa alça. Então, foi aqui que nós começamos e subimos o primeiro ponto, depois que eu fiz essa lateral. Então, aqui que nós vamos fazer um fechamento e subir para a próxima carreira. Olha, tem mais um ponto aqui. E vou fazer um aqui, assim, opa, assim, vamos ver se entra, entrou. E esse daqui foi o nosso primeiro ponto, não é? Agora a gente vai fazer aquele acabamento da carreira, o fechamento, do jeitinho que eu já ensinei pra vocês. Passo o fio aqui pra trás. E vamos dar continuidade em pontos baixos. Falta pouco para essa belezinha. Quando chegar aqui, olha, esse é o ponto da alça.
vou fazer um detalhe aqui. Então, vou pegar aqui e puxar o meu ponto e não vou fechar, tá bom? Vou dar uma laçada e vou vir no ponto embaixo dele, esse daqui. Aqui no centro dele, e vou pegar outra laçada. E vou pegar outra laçada, e assim pra fortalecer a minha alça. Viu? 1, 2, 3 vezes. Fecha. Vou dar uma paradinha aqui e já volto com vocês. Agora nós vamos fazer pontos altos na nossa alça, tá? Então, aqui tem o primeiro ponto alto, não esquece que ele pode estar bem escondidinho nesse volume. E aí você vai pegar lá atrás e trabalhar na alcinha de trás do seu ponto baixo. Assim. Então aqui tá a alcinha e aqui tá a laçadinha de trás. Então faz os pontos altos. Porque desta forma, pegando pela alcinha de trás, o seu acabamento vai ficar embaixo e em cima igual. Perdão, bati no tripé novamente. Continuando. É meio chatinho de pegar a laçadinha de trás, mas faz com calma que dá, que vai. Porque vale muito mais a pena para um acabamento bem bonito. Vai ficando assim. Vai fazendo até o final. E a gente já se encontra aqui para fazer aquele detalhe. Então fiz aqui os 15 pontos altos na minha alça. Vou pegar aqui o pontinho, igual do outro lado, puxar sem fechar, laçar e vou no de baixo, laçar e novamente. Vai ficar assim, ó. E aí você fecha. Esse detalhe, igual esse daqui, é um reforço e um detalhe bonito que eu gosto de fazer nas alças. Então, continua. Tem um ponto escondidinho aqui. Continua aí nos pontos baixos até chegar na outra alça. E aí nós já vamos finalizar a nossa bolsa. Normal, ponto baixo sobre ponto baixo. Opa, ela tá pesadinha e escorregou das minhas mãos. Ponto baixo sobre ponto baixo. Até chegar na alça e fazer os 15 ponto alto, mais o detalhe de reforço das laterais das alças. Eu espero que você faça essa bolsa bem fácil de fazer, bonita. E eu vou dizer que ela ficou com quase 1 quilo. Aqui pela minha experiência, ela deve estar aí com umas 800, 900 gramas. Então, para você fazer ela mais leve, você pode usar o fio náutico. Você pode usar o fio de lycra, que o fio de lycra vai ser mais ou menos o mesmo peso do fio de malha.
E você pode fazer no barbante também. Inclusive eu quero fazer uma no barbante assim. Ela vai ficar um tamanho menor. Mas dá super certo com o barbante também. Então chegamos aqui no na nossa alcinha. Lembra como é o detalhe? Vem aqui dentro, nesse primeiro ponto. Puxa a laçada, mas não fecha. Pega uma laçada e vai lá no de baixo, centralizado. Puxa uma laçada, mas não fecha, pega outra laçada mais uma vez, assim, e fecha. Depois você vai vir aqui e fazer os pontos, 15 pontos altos, daquele jeito, pegando por trás, aqui, do nosso ponto baixo. Desse jeitinho. E vai ficando assim. Faz daí, quando chegar aqui no final da nossa alça em pontos altos, eu vou fazer o detalhe, o último detalhe com vocês. Então, feito os 15 pontos da alça, 15 pontos altos, vamos fazer nosso último detalhe. Então, que seria aqui um ponto baixo, mas eu não vou fechar. Então, eu vou laçar e vou no de baixo, no centro dele, uma laçada, 2 vezes. E fica assim, e fecha. E segue em ponto baixo para finalizar a nossa bolsa. Já tá acabando. Eu vou publicá-la lá na minha página no Instagram. Se você ainda não me segue e quiser conhecer as minhas outras peças, eu faço bastante produto, não só em fio de malha, mas em barbante também, amigurumis. Eu vou deixar o arroba aqui embaixo, @feitoamão.k, e vou deixar o link também lá na descrição do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para não perder nenhuma aula, porque eu vou trazer peças incríveis para vocês. Curte e compartilha com as amigas crocheteiras. A generosidade é o que faz bem. Último ponto. Incrível. Acabamos. Pode cortar o seu fio. Pode puxar a sua laçada para fora. Pegar a sua agulha menor e dar aquele acabamento invisível lindo que eu gosto. Pegou aí? E agora aquela laçadinha de segurança, um nozinho, aperta bem, puxa, conduz o seu fio, esconde ele aqui. Eu não vou pôr detalhe, não vou pôr tassel, nada de pendurar nesta bolsa, porque ela é colorida, já é linda por si só, não precisa de mais nada. Eu só vou colocar a minha etiqueta. E não vou colocar imantado também, porque ela é uma bolsa de verão sacola. Uma bolsa de mão. Então não tem nenhum apetrecho, só ela já é linda por si só. Acabou. Eu vou ajeitar ela aqui e vou tirar a câmera do tripé para mostrar para vocês o resultado final, que a minha bancada é pequena e não cabe. Então, nossa bolsa ficou assim. Olha os detalhes, aqui a parte de baixo, lateral, essas costas. E eu coloquei minha etiqueta aqui, assim ficou a nossa alça. E a parte da frente. E essa foi a nossa aula de hoje.
Deixe nos comentários para saber que você assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima aula.